Nós vamos falar com o Dr. Laércio Januário, ele que é promotor do GAECO em Maringá, sobre a prisão do secretário do município de Sarandi, o Cito Polícia. Doutor, o que aconteceu que, no caso, motivou a prisão do Cito Polícia na cidade de Sarandi? A prisão é decorrente da apreensão de uma arma de fogo calibre 7,65 sem a devida documentação, o registro e o porte, a autorização expedida pela autoridade competente. E as munições, também em situação irregular, munições de uso restrito, munições de uso proibido, várias quantidades e várias diversidades. Então, isso enquadra no Estatuto do Desarmamento e é previsto como crime. E crime inafiançável, porque assim está previsto em lei. E ele também teve a infelicidade de ser encontrado em poder dele substância entorpecente, 2 porções pequenas de substância entorpecente, em situação também irregular, já que ele não faz uso da droga, portanto não a tinha na sua posse, na sua dependência para consumo próprio, e tampouco justificou essa droga como qualquer resultado de uma atividade dele enquanto agente público. E se uma pessoa encontra uma substância entorpecente, a obrigação dele é fazer documento disso, um boletim informativo, um boletim de ocorrência, entregar isso imediatamente à autoridade policial. A pessoa não pode ter uma droga apreendida e permanecer com ela lá por mais de 24 horas, porque senão caracteriza uma posse indevida, uma posse irregular de uma prova de crime. Se a pessoa encontrar na rua, um agente público encontrar na rua uma porção de droga, ele tem que fazer uma informação, um boletim dessa localização e entregar isso também para a autoridade policial para que seja feito o procedimento de destruição, de incineração. O Cito Polícia já havia sido, no caso, já vinha sendo investigado, doutor? Ele já estava sendo investigado, as denúncias contra ele são de outubro do ano passado, de 2014, porque foi feita uma denúncia contra ele por recebimento irregular de diárias. Ele teria solicitado diárias no dia 22, 23 e 24 de outubro para se deslocar a Curitiba para buscar munições no Exército. No entanto, na data que supostamente ele deveria estar em Curitiba, ele se encontrava na cidade de Sarandi, na posse do Conselho de Segurança Municipal. Essa foi a denúncia que foi formulada contra ele. E também a denúncia dava conta de que havia placas de ruas e avenidas da cidade nas quais são feitas propagandas e, obviamente, que havia uma suspeita de irregularidades nisso. Então, as investigações demoraram a serem iniciadas, mas também já era objeto de apuração pelo Ministério Público de Sarandi, que, então, informou ao GAECO da existência do procedimento e cobrou do GAECO as medidas cabíveis para o caso. Então, formalizamos aqui a investigação dele, porque aqui tem uma ordem de sequência para serem investigadas, mas antes de fazer a investigação, por lei, nós determinamos a averiguação preliminar e que foi constatado realmente a irregularidade da diária e não há ainda definido nos autos documentos que comprovam o recolhimento das taxas de publicidade, o que também já é uma irregularidade que então está sendo apurada. No decorrer das investigações, surgiu também informações de irregularidades em licitações. A empresa que ganhou a licitação de tintas não entregava as tintas, e sim uma empresa que ganhou a licitação de emplacamentos. A empresa que ganhou a licitação de emplacamentos, a princípio, se questiona se entregou ou não efetivamente todo o produto que foi licitado, ou se entregou aquele produto que consta das notas fiscais. Isso era objeto de apuração. Foi requisitado do secretário a apresentação desses comprovantes e foi requisitado dele a cópia das licitações. Na insuficiência documental, foi pedido busca e apreensão
que culminou então na localização de armas e munições em poder dele, daí então sendo feito o auto de prisão em flagrante. Comenta-se bastante, inclusive nas redes sociais, que isso poderia ser uma perseguição, porque ele se declarou há dias atrás que poderia ser candidato a prefeito de Sarandi. Se ele se declarou candidato dias atrás, a conotação política então já vem antes, porque, como eu disse, as denúncias contra ele são do outubro do ano passado por recebimento irregular de diárias e por irregularidades com publicidades nas placas viárias, nas placas das ruas e avenidas da cidade. E obviamente que se isso agora repercute negativamente nele na política, é fruto daquilo que ele fez livre e conscientemente. Porque ele, como agente público, que inclusive tem por lei o dever de apreender e prender em flagrante pessoas que estejam na posse de substância entorpecente, pessoas que estejam na posse de arma e munições, bem ele sabia, ainda mais sendo um ex-policial militar, do que ele estava fazendo, o crime que estava cometendo. Então, não se pode dizer que ele é uma pessoa que desconhece a lei ou que ele é ingênuo. Para ter tanta quantidade de munição, ele poderia ser vítima de um furto, e essa munição pararia o quê? Na mão dos bandidos. Pararia onde? No peito de um cidadão inocente, na cabeça de um Arthur, como já ocorreu aqui em Maringá, ser baleado, bala perdida na mão de traficante. Então ele estava colocando a sociedade em risco por manter esse material bélico de forma irregular e ilícita, porque as munições de fuzil de 9 mm, de calibre restrito e proibido 45, que ele tinha, lei nenhuma desse país autoriza a ele ou quem quer que seja ter esse tipo de munição. Nem a Polícia Federal pode ter esse tipo de munição. Apenas, então, somente o Exército pode ter esse tipo de munição. Então, é inconcebível que o agente público se queixe de qualquer atitude política e, se assim o faz, que queixe, então, para os seus desafetos políticos. Porque o GAECO é um órgão imparcial, um órgão público e transparente. Nós fizemos as medidas de busca e apreensão com o amparo de decisão judicial fundamentada e todo sob o controle do Poder Judiciário competente. Obviamente que as investigações, elas ainda vão prosseguir para apurar toda e qualquer irregularidade, ao cabo da qual, não se apurando qualquer ilicitude, o promotor tem a obrigação de promover o arquivamento que vai ser submetido à apreciação do Poder Judiciário. E aí sim a situação tem um caso. E se, ao contrário, se apurar que houve qualquer irregularidade que estava sendo investigada, o Ministério Público tem o dever de fazer a denúncia e processar a pessoa para que também o Poder Judiciário dê o veredito sobre o caso e ele tenha a amplitude de defesa. Portanto, qualquer assunto político que se resolva nos palanques e não na seara investigatória do GAECO e não na seara do Tribunal do Poder Judiciário de Sarandi, que é isento e imparcial e motivou a sua decisão.